Bem-vindos a mais esta reflexão. Mais um tempo para repensarmos nossas vidas e nossas atitudes diante de nosso Deus e das pessoas. Nós somos chamados para sermos instrumento de Deus, expressão, para sermos oferta em favor das pessoas. Nós temos o exemplo de Paulo e Silas pelo que passaram para ser oferta em favor de uma família. E ao entendermos estas coisas, nós compreendemos como devemos agir baseados e fundamentados no exemplo que eles nos dá. Lá em Atos 16, do versículo 29 ao 32, diz: Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Quando nós vemos este cenário já no final, como Paulo e Silas chegaram a essa situação? Ao lermos o capítulo, nós compreendemos. Eles foram injustamente presos e estavam naquela situação de forma injusta. Mas o que fizeram? Primeiro, nós vemos a situação da mulher possessa que estava proclamando verdade acerca da vida de Paulo. Mas ele a liberta e expulsa o demônio. Seus donos, os donos da escrava, não contentes com a situação pela possibilidade de perda de lucro, o que faz? Recorre aos pretores, ou seja, às autoridades da cidade, para que sejam julgados e apontam de forma injusta, incorreta e mentirosa acerca do que Paulo e Silas estavam fazendo. Isto porque tinham interesse pessoal na situação. O que fazem os pretores? Em vez de investigar, em vez de olhar corretamente, os acusam, mandam açoitar, os despem diante da multidão, que também os acusa. Eles são presos e passam a noite na cadeia. Mas o que Paulo e Silas fazem? Reclamam? Lamentam? Não. Eles cantam, eles louvam a Deus, eles glorificam o Criador, mesmo diante daquela situação de injustiça. E aí vem o operar, o milagre de Deus, aonde treme, aonde as portas são abertas e o carcereiro, com medo, pensa em se suicidar. Paulo priva disto e apresenta-lhe o Evangelho e ele se submete à vontade de Deus. Todas essas pessoas, todo este processo, nós vemos a mão, o poder de Deus operando, seu plano sendo realizado e tudo acontecendo não na nossa perspectiva, não na nossa perspectiva natural e não segundo a nossa maneira de olhar as coisas, mas segundo uma realidade e um plano muito maior. O que aconteceria se Paulo não tivesse expulsado o demônio daquela mulher? O que aconteceria se as pessoas que os acusaram tivessem agido de forma justa? E os magistrados, as autoridades da cidade, se tivessem feito a investigação correta? Mas mais do que isso, se Paulo e Silas tivessem a lamentar pelo sofrimento que passaram. Nós precisamos entender quem nós somos, propósito de nossas vidas e entender que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que estejamos passando, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Nós somos chamados para sermos instrumento de Deus, expressão da sua graça, do seu amor. Pelo fato deles naquela situação estarem cantando, se alegrando, agradecendo a Deus por tudo que estavam passando, poderiam talvez não entender o propósito de tudo, mas sabiam que Deus os estava usando. Eles eram a oferta do Pai em favor de uma família, a família do carcereiro. O que a gente precisa entender é isto. Nós não podemos viver segundo a forma de pensar deste mundo.
Diante das situações difíceis, das lutas, dos problemas, nós não podemos nos colocar a lamentar, a chorar a situação. Porque quando fazemos isso, nós, na realidade, impedimos as pessoas de conhecerem a Deus. Diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, precisamos revelar o reino, manifestar toda a bondade, toda a graça de Deus. Fazer como Paulo e Silas. Mas nós precisamos entender o nosso papel no mundo. Entender o que significa o verdadeiro culto a Deus, o que significa ofertar as nossas vidas em favor dos outros. E reconhecer quando Deus está nos conduzindo neste processo para sermos oferta em favor da vida das pessoas. E não nos colocarmos em lamentações e a exigirmos os nossos direitos. Pois não se trata disso, se trata da mão poderosa de Deus nos conduzindo nesta jornada, mesmo nos momentos difíceis, para que a sua glória se revele através de nossas vidas e as pessoas possam ver a luz e assim se submeterem ao Criador. Que a gente possa se comprometer com o Pai, com sua vontade, entender os seus processos e sermos instrumento de justiça, da graça e do amor de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.